Olá, vamos falar agora sobre algumas fórmulas. Vou começar pela fórmula molecular. Fórmula molecular indica a quantidade de átomos de cada elemento que compõe uma molécula. Por exemplo, aqui eu tenho a fórmula molecular da glicose. Essa fórmula me diz que a glicose tem 6 carbonos, 12 hidrogênios, 6 oxigênios. Aqui eu tenho a fórmula molecular do ácido acético, do ácido sulfúrico e da água. A fórmula molecular é aquela fórmula que você está acostumado a trabalhar. Uma outra fórmula também importante é a fórmula mínima, também conhecida como fórmula empírica ou estequiométrica. Essa fórmula indica a menor proporção inteira em mol, ou em átomos, entre os elementos de uma fórmula. Perceba que a fórmula mínima indica uma proporção. Por exemplo, aqui eu tenho a fórmula mínima da glicose. O que essa fórmula me diz? Ela diz que a glicose é formada por um carbono para cada 2 hidrogênios, um oxigênio. Essa é a proporção em mol ou em átomos que eu tenho na glicose. Um carbono, 2 hidrogênios para cada um oxigênio. Bom, para você descobrir a fórmula mínima a partir da molecular, ela é muito simples, porque é só simplificar. Nesse caso, se você dividir por 6 a fórmula molecular da glicose, você tem a fórmula mínima. No caso do ácido acético, qual deve ser a fórmula mínima do ácido acético? Basta simplificar a molecular. Nesse caso, eu vou dividir por 2. Dividindo por 2, eu vou ter CH2O. Perceba que a fórmula mínima do ácido acético é igual à da glicose. Ou seja, eu tenho um carbono para cada 2 hidrogênios para cada um oxigênio. Qual deve ser a fórmula mínima do ácido sulfúrico? Vamos simplificar. Bom, vou dividir. O menor número que eu tenho aqui é 1. Então, dividir por 1, eu vou ter H2SO4. No caso do ácido sulfúrico, a fórmula mínima é igual à fórmula molecular. Isso acontece tanto para o ácido sulfúrico quanto para a água, porque aqui eu já tenho a menor proporção inteira. Então, a fórmula mínima da água é exatamente igual à fórmula molecular. Tudo bem? Uma observação que eu deixei aqui no canto: quando a gente trabalha com compostos iônicos, num composto iônico nós já temos a fórmula mínima. A gente trabalha já com a fórmula mínima. No caso do NaCl, eu tenho um sódio para cada um cloreto. Carbonato de cálcio, um cálcio para um carbono para 3 oxigênios. Óxido de ferro 3, 2 ferros para 3 oxigênios. Tudo bem? Vamos lá. O terceiro e último tipo de fórmula que iremos estudar é a fórmula porcentual, percentual ou centesimal. Essa fórmula indica a porcentagem em massa de cada elemento no composto, que foi a primeira fórmula trabalhada na história. Então, ao longo da história, os químicos, primeiramente, eles desvendaram a fórmula percentual de um composto. O exemplo, metano, que é componente do gás natural. Fórmula percentual, C 17%, H 25%. 17 não, perdão, 75%. Então, C 75%, H 25%. O que essa fórmula nos diz? Ela diz que 75% da massa do metano é de carbono, ou, 25% da massa do metano é de hidrogênio. Essas porcentagens, ela vale para massa molar, mas vale também para qualquer massa. Vamos supor que eu tenho uma amostra com 1 quilo, 1 quilograma de metano. 1 quilograma, 1000 gramas de metano. Qual é a massa de carbono que eu tenho nessa amostra? 75% de 1000. Então, 75% de 1000, isso vai dar 750 gramas de carbono. 25% de 1000, 250 gramas
de hidrogênio. Então, a porcentagem em massa, eu consigo descobrir a massa de cada elemento para qualquer amostra. Tudo bem? Agora, vamos ver um outro caso. Eu tenho aqui a fórmula molecular do benzeno. Qual deve ser a fórmula percentual dele? Então, o nosso objetivo agora é transformar a fórmula molecular em percentual. Vamos transformar em mínima antes? Bom, em mínima é só simplificar, dividir por 6. Então, dividindo por 6, CH. Para eu determinar a percentual, eu posso usar ou a molecular ou a mínima, porque dá na mesma. Eu vou usar a mínima porque vai ser mais fácil as contas. Então, vamos lá. Primeiro passo, eu vou determinar a massa da fórmula. Para isso, eu uso massa molar ou molecular. Carbono pesa 12, o H pesa 1, então a fórmula mínima pesa 13. Ótimo! Agora eu quero determinar a porcentagem de carbono. Como é que eu faço? 13, que é a massa total, é 100%. O carbono, ele colabora com 12. 12, x%. Fazendo essa conta, 12 vezes 100, 12 vezes 100, dividido por 13, isso vai dar 92,3%. Então, 92,3% da massa do benzeno é de carbono. E o hidrogênio? Vamos lá. Porcentagem de hidrogênio. Bom, eu sei o 100%, que é 13. Então, 13, 100%. O hidrogênio colabora com 1, e isso vai dar Y%. Y vai ser igual a 100 dividido por 13. Isso vai ser igual a 7,7%. Então, 7,7% da massa do benzeno é de hidrogênio. Fórmula, então, centesimal. 92,3% em massa de carbono, 7,7% em massa de hidrogênio. Perceba aí, lembrando, para determinar a fórmula percentual, eu posso usar a mínima ou a molecular, dá na mesma. E outro toque importante, a somatória das porcentagens tem que dar 100%.